No interior de São Paulo, a perícia do local onde ocorreu o acidente com o ônibus da dupla Conrado e Alexandro, que provocou a morte de 6 pessoas. O meu querido amigo Índio Maringá acompanha esse trabalho da polícia e chega com mais informações. Índio Maringá, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Abre aqui na minha tela para mim, por gentileza. Você está no local e nesse momento acontece a perícia, a reconstituição do caso, é isso? Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Marcão do Povo. Bom dia a você, bom dia Brasil. Exatamente, Marcão. Nós estamos na BR-116, rodovia Regis Bittencourt, que liga a capital do Paraná, Curitiba, a São Paulo. Estamos a 168 quilômetros da capital paulista e bem neste ponto, Marcão, onde o tiozinho do rodeio está filmando, neste local, o ônibus que transportava os cantores Conrado e Alexandro e mais 17 integrantes da dupla. Neste local onde os peritos estão, havia um desnível e ali o ônibus perdeu o controle. Agora há pouco nós acompanhamos, juntamente com o advogado paranaense, Dr. Marco Valadares, ele que está juntamente com o motorista, com o empresário da dupla e trazendo os peritos. Doutor, é importante essa reconstituição para saber o que houve para que ocorresse o tombamento do ônibus. Bom dia, o senhor está para todo o país com o Marcão do Povo. Bom dia, Marcão do Povo. Exatamente, Índio. A gente busca, foi constatado que o pneu dianteiro esquerdo do ônibus explodiu. Inclusive nós temos um vídeo que é audível o som dessa explosão. O que a gente busca são indícios do que pode levar à explosão. Um pouco menos de 1.000 metros antes do local do acidente, talvez 700 metros, existia uma forte depressão que já foi reparado pela concessionária a fim de se evitar novos acidentes. E há indício de que essa depressão possa ter ou possa ser um dos motivos que tenha ensejado o dano ao pneu. Um pouco depois, na baixada aqui, houve o acidente e a gente quer entender se essa depressão, se esse impacto narrado pelo motorista e narrado por todos os integrantes ocupantes do ônibus, foi realmente esse ponto. Por isso essa reconstituição. Perfeito. Olha, Marcão, e além do advogado, além dos peritos, também o motorista do ônibus, ele refez, nós estamos desde as 10 horas da manhã, refazendo o trajeto para que ele pudesse relembrar, Marcão, o ponto em que ele perdeu o controle do ônibus. Inclusive, ele está muito abalado, pois além da morte do cantor Alexandro, os demais também eram amigos aí do motorista. E ele está, assim, transtornado. Ele chorou durante o trajeto, né? E realmente é um momento para tentar entender, doutor, e não deixar dúvidas e evitar outras tragédias. Não tem como, infelizmente, voltar a vida de 6 pessoas importantes para os seus entes, importante para a família de cada um deles. O que a gente busca é tentar entender exatamente a dinâmica do acidente, tanto para entender e buscar a responsabilização dos culpados originários pelo acidente, como também para que sirva de auxílio para que outros possam ser evitados. Tá aí, Marcão, informação em primeira mão aqui no seu programa com relação a novidades aí do tombamento do ônibus que transportava a dupla Conrado e Alexandro. Pois não, Marcão, pois não. Eu queria aproveitar um pouquinho que o delegado está aí do seu lado. Nós temos um vídeo que, inclusive, a polícia também tem esse vídeo, de um momento em que uma pessoa mostra o ônibus em alta velocidade. Essas imagens também já estão sendo periciadas. É comprovado realmente que o ônibus também estava em alta velocidade. O que você tem para dizer sobre isso? Marcão, não sei se te ouvi muito bem, mas você se referiu ao vídeo gravado, em tese, antes do acidente, momentos antes do acidente. A gente não tem como precisar se o vídeo é ou não fidedigno. Eu, particularmente, pelo ponto de impacto, pelo ponto do sol, pela sombra projetada no ônibus, pela distância percorrida, hipoteticamente, do ponto da gravação até o ponto do impacto, eu acredito que o vídeo, sim, seja do momento. Ocorre que esse vídeo, por si, não é capaz de esclarecer se de fato o ônibus estava em excesso de velocidade ou não.
quem gravou, o autor do vídeo, mostra o seu próprio velocímetro, que naturalmente não é condizente com o do ônibus, ao menos não de forma precisa. Certo. O que a gente busca entender, mesmo essa gravação desse vídeo tendo ocorrido aproximadamente, em tese, a 50 ou 60 quilômetros antes do acidente, a gente quer entender o que deu causa ao acidente. O ônibus estava em alta velocidade? Houve também a gravação de um outro vídeo no momento do acidente. E nesse momento a gente teve informação de que segundos antes do acidente, houve a explosão do pneu. E isso teria sido a causa originária. O que nós queremos entender agora é o porquê que explodiu. A velocidade pode ter colaborado com isso? O ônibus estava correndo? Perfeito. Nesse vídeo gravado antes do acidente, segundos antes do acidente, a gente tem pontos fixos que eu acredito que a perícia vai conseguir degravar esse vídeo e indicar com precisão a velocidade exata do ônibus antes, no momento imediatamente antes ao tombamento. Tá certo. Meu amigo Ídio Maringá, primeiro eu quero parabenizar a Rede Massa, parabenizar você que não mediu esforços para estar aí no local. Eu sei que a despesa é uma despesa muito alta, mas uma emissora igual a SBT, igual a Rede Massa, que tem compromisso com a verdade e com a informação, faz o que vocês estão fazendo agora. Então, muito obrigado mesmo de coração, e a Rede Massa, a você e ao advogado, aos policiais que estão fazendo esse brilhante trabalho aí, viu, meu amigo? Se você quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Ô Marcão, não só complementando, inclusive no interior do Paraná, lá em Maringá, nós questionamos o doutor, já que foi falado a nível nacional que o ônibus havia contra o ônibus 182 multas. E aí a gente pergunta, o Marcão também quer saber, doutor, sobre essas multas, 182 multas do ônibus. Veja bem, Marcão, olha que interessante. Primeiro é veiculada a imagem de que o ônibus estaria em excesso de velocidade. Depois foi também dizimada a informação das multas. É conclusivo, eu mesmo concluí, poxa vida, há um indício de alta velocidade. Um extrato de mais de 180 multas, dentre elas várias multas por excesso de velocidade. Mas é importante que a gente entenda o seguinte, esse extrato com 182 multas é do início do cadastro do ônibus até a presente data, ou seja, de 2014 a 2022. Se passaram 8 anos, se nós pegarmos 182 multas, dividirmos por 8 anos, nós teremos aproximadamente 25 multas ano, ou 2 multas mês. Se você entender que 2 multas mês por um coletivo que roda 10, 15 mil quilômetros por mês, é uma quantidade baixa e não alta de multas. E é importante também que fique registrado que o motorista, no momento do acidente, o senhor Valdoir, ele estava na 4ª viagem dele com o coletivo. Jamais, ele afirma que jamais ele tomou qualquer tipo de multa, ainda mais em excesso de velocidade.